E aí, galera da página Time Ciro Gomes, aqui é Paulo Henrique Faria para mais uma análise política ou de conjuntura para vocês. Hoje eu vou falar sobre a crise do Brasil com a Venezuela e também sobre a situação na própria Venezuela. Vou falar sobre as últimas movimentações do Ciro, com ênfase para a entrevista de ontem à rádio lá em Fortaleza, Band News. Vou falar também sobre a aprovação que acabou de sair do péssimo governo Bolsonaro, diga-se de passagem, e sobre as movimentações da esquerda como um todo, com ênfase, lógico, para o nosso partido, né? O Partido Democrático Trabalhista. Então vamos lá. Bom, eu começo esse vídeo falando sobre a grave situação que os nossos irmãos da Venezuela enfrentam, né? E já não é de hoje, todos nós sabemos bem. É evidente que a gente sabe que os Estados Unidos, contudo, o senhor bufão Donald Trump, ele está manipulando o Guaidó, ele está manipulando ali digamos, oposição venezuelana, que é golpista, que é de direita, centro-direita, extrema-direita, como vocês queiram classificar. Enfim, eu acho o Guaidó ridículo, acho um oportunista, um fantoche do imperialismo americano. Contudo, entretanto, todavia, eu não sou adepto de parte da esquerda que quer passar pano para o senhor Maduro. Eu também acho um pilantra, um péssimo presidente, certo? Ele não é como o Chávez, não é como o Chávez. O Chávez eu tinha algumas restrições, mas eu reconhecia que ele fazia os nossos vizinhos venezuelanos ter uma boa vida. A pátria, o país, ele se desenvolvia, né? Ele conseguia, tendo ou não algumas dificuldades, mas conseguia seguir em frente. Já o Maduro, é terrível o governo dele, horrível, horrível. E ele é digamos, eu não gosto de falar ditador, mas beira isso, beira isso. É um cara extremamente arrogante, ignorante. Fica claro que ele não tem a menor condição de ser o presidente da Venezuela. É evidente que estão tentando fazer um golpe, não contra ele, porque ele é péssimo, ele é horrível, mas contra o Estado Democrático de Direito da Venezuela. Bom, podem me chamar de anarquista, do que for, mas eu sou contra Maduro e também sou contra Guaidó. Eu não defendo nenhum desses dois lados. Eu me preocupo com a população venezuelana, porque essa sim é a vítima. Essa sim passa por grande dificuldade, passa fome, não consegue emprego, não consegue renda, enfim. Ao passo que, se o Maduro tivesse alguma dignidade, algum juízo nessa cabeça oca dele, né, ele renunciaria à presidência. E aí convocaria novas eleições. Certo? Porque o momento da Venezuela é um barril de pólvora, né, que está ali com o pavio perto de chegar no fim, está prestes a explodir. As pessoas não aguentam mais. E aí pouco importa se elas são de esquerda, de direita, elas não querem mais defender Maduro e nem Guaidó. Elas querem defender a sua própria vida, a sua própria dignidade. Então, eu acho ridículo uma parte da esquerda, petista, enfim, até do PSOL, que defende Maduro. É inacreditável. Maduro é indefensável. Assim como outros pilantras de outros países, como o senhor Putin e o Assad. Não dá para defender esses fascínoros, não dá para defender esses autocratas. Certo? Fica aqui o meu recado sobre isso. E a posição do Ciro, ela vai ao encontro do que eu acabei de falar aqui. Porque não dá para defender o regime Maduro. Você pode ser anti-imperialista sem ter que defender o pilantra do Maduro. Eu faço isso, o Ciro faz isso, muita gente faz isso. Então fica a dica aí para vocês também. Já que eu citei o Ciro, então vamos falar sobre as últimas movimentações dele, né, da entrevista que ele deu na Band News lá de Fortaleza ontem. Foi muito boa a entrevista, foi por volta de 1 hora de duração. Ele falou sobre
sobre muitas coisas, falou sobre essa crise na Venezuela, ele deixou claro, né, que é contra a tentativa dos Estados Unidos, porque todo mundo sabe que o Trump e as forças americanas querem usar o Guaidó para se apoderar dos grandes postos de petróleo da Venezuela. A gente não é nenhuma criança, não é nenhum inocente para não entender isso, certo? Ele falou sobre essa questão da Venezuela, ele deu um exemplo muito bom, que, por exemplo, por que os Estados Unidos não quer ajudar, não dar ajuda humanitária para o Haiti, por exemplo, que passa por uma situação até pior que a da Venezuela por muito mais tempo. Por quê? Porque lá não tem recursos naturais como tem na Venezuela. Isso é óbvio. Bom, dando continuidade, o Ciro, ele participou de algumas palestras, ele voltou a dar palestras nos últimos dias, sobretudo na semana passada. Ele deixou claro por que ele é contra essa reforma da Previdência. Ontem mesmo, nessa entrevista lá na Band News, ele explicou mais alguns detalhes dessa contrariedade que ele tem à proposta draconiana e neoliberal do senhor Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Mas, basicamente, por exemplo, os militares, eles não vão entrar nessa reforma da Previdência. E eles são responsáveis, junto dos privilegiados, que são os juízes, os magistrados, os políticos, que recebem uma aposentadoria muito grande, de 10, 15, 20, até mais mil, né? 10, 15, 20 mil por mês. E assim, pelo que eu estudei lá na reforma da Previdência, e o Ciro também elencou bem ontem nessa entrevista à Band News, não vão entrar nessa reforma da Previdência. Ou seja, vai cortar da carne das pessoas. A elite, né, ela vai passar ilesa. Aliás, como vem acontecendo nos últimos 50, 60 anos aqui no Brasil. Não é? Bom, eu espero que realmente essa reforma da Previdência não passe. É muito provável que o Paulo Guedes e companhia tenha proposto essa reforma da Previdência assim tão sacana, tão tacanha para negociar, para barganhar, porque ele sabe que não vai passar assim. Vamos aguardar. Eu espero que realmente não passe e que chegue ali pelo menos a um denominador comum, né? Porque as pessoas não aguentam mais. É óbvio que é preciso fazer uma reforma da Previdência, mas não uma reforma da Previdência tão exploradora como querem passar. Certo? Eu venho falando isso desde o começo do ano, né, nos últimos vídeos. E é isso, vamos ver o que vai dar aí essas votações nos próximos meses. Dando continuidade, bom, já que eu entrei nessa seara aí do governo Bolsonaro, é inacreditável, né? Esses ministros do senhor Jair Bolsonaro não param de falar besteira, né? Ricardo Vélez agora me vem com essa palhaçada de querer obrigar as crianças e gravá-las cantando o hino nacional todos os dias nas escolas e que pior, que elas falem aquele slogan ridículo, fajuto, conservador, fascista, de Deus acima de tudo e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É inacreditável um negócio desse, né? Isso é o fascismo, digamos, reunificado, né? Reorganizado. O cara que não é brasileiro, vejam bem, não é brasileiro e quer exigir patriotismo das pessoas, como se ele soubesse o que é isso, né? Enquanto isso, a educação brasileira continua capengando, continua ruim, né? Haja vista ao ministro que nós temos dessa área, né? É o pior dos últimos anos. E a Damares, lógico, aquela lunática não para de falar besteira também. Ela acha que a pasta que ela dirige é a igreja evangélica que ela, digamos, é pastora. Não tem outra explicação, né? Bom, o Bebiano caiu, acabou sendo aí digamos, o primeiro ministro que saiu desse Titanic chamado governo Bolsonaro. Começou a querer cair atirando com, sei lá, o Pedro Collor, há uns
26, 27 anos atrás, mas parece que ele vai ser recompensado com uma secretaria ou no governo Dória ou no governo Witzel, para ficar caladinho, né? Para vocês verem como é que funciona essa nova política proposta pelo Jair Bolsonaro e seu clã, né? Aliás, seu clã que, nossa senhora, hein? Toda semana também comete algum desatino, né? O Carlinhos ou Carluxo Bolsonaro, como vocês preferirem, é um tremendo moleque mimado, né? Mesmo tendo ali 35, 36 anos, ele age como se tivesse 20 anos menos. Lógico, né? Com um pai ridículo como ele tem, com a criação péssima como ele teve, não poderia ser diferente, né? Mas assim, é inacreditável um cara que é vereador do Rio de Janeiro querer interferir em pautas da República, em pautas de Brasília. E aí? Quando isso vai cessar? Quando isso vai ser modificado? O Brasil precisa ser governado. Precisam descer do palanque e começar a governar. Desse jeito não dá. Desse jeito não dá. E uma coisa que me chamou a atenção também na entrevista do Ciro, que eu esqueci de falar, é que eu vejo muita gente, ele também conseguiu enxergar isso, da esquerda, batendo palma pro Mourão. Não se engane, Mourão é inimigo, viu? É óbvio que ele está falando essas frases de efeito quase antagônicas ao que o Bolsonaro defendeu e defende, para já preparar o terreno para lá no final do ano, começo do ano que vem, puxar o tapete. E ele ser o presidente. Está muito claro isso para mim. É digamos, uma gestação de um futuro golpe aí no Bolsonaro, viu? E eu quero saber se a esquerda vai compreender isso e como que ela vai portar, certo? E além disso, eu também estou curioso se isso realmente acontecer, qual vai ser o posicionamento dos bolsominions, né? Aqueles defensores mais ferrenhos do Bolsonaro. Será que eles vão gritar fora Mourão, como nós fizemos lá pro pilantra, o golpista do Michel Temer? Fica aí a pergunta no ar. Vamos aguardar. Bom, e para fechar, gostaria de falar aí sobre as movimentações, né, do campo mais progressista, da esquerda no Brasil. Bom, o PDT ele está encampando um papel muito importante aí nos últimos dias de mostrar os itens da reforma da Previdência, de, enfim, rechaçar as propostas cada vez mais antipovo do PSL e do Jair Bolsonaro, né, da situação, digamos assim. Porque esse é o papel da oposição. E me parece que o PCdoB vai mesmo continuar conosco, né, do PDT. Acho que o PSB está voltando também. O Molon foi escolhido, né, ainda bem, como o líder da oposição na Câmara. Provavelmente a Rede também vai vir conosco. O PPS. Eu espero que o PT e o PSOL também venham. Também venham. Mas primeiro, o PSOL precisa de, digamos, ficar querendo lacrar a todo custo, certo? Porque política não se faz com lacração, se faz com realpolitik, se faz com pragmatismo, se faz com diálogo com todas as frentes, e não só com aquela frente que assemelha a sua. Correto? E o PT parar com essa palhaçada de Lula livre, de achar que o Lula é um santo, é um deus, porque ele não é. Ele não vai ser solto, ele não vai ganhar o Nobel da Paz. As pessoas no Brasil estão passando fome. Não é só na Venezuela, no Brasil também. Estão desempregadas. Nós temos muitos problemas para encarar aqui no país. E, enfim, essa pauta boba de Lula livre, de que Lula é um grande perseguido político, já deu. As pessoas não querem saber disso. Já falei isso ano passado e falei também nos últimos vídeos e repito. As pessoas estão cansadas dessa conversa fiera, dessa falácia. Virem um disco, coloquem juízo na cabeça, parem de seguir a lunática, outra lunática, né? Porque lunática não tem só na direita não, tem na esquerda também. Da Gleisi Hoffmann, e tentem aí seguir os senadores Paulo Paim, por exemplo, Jacques Wagner. Acho que o caminho do Partido dos Trabalhadores é deixar essa ala mais radical e, digamos, fantoche do Lula de lado, porque senão a gente não aguenta mais, o Brasil não aguenta mais. E se ficar nessa guerrinha boba conosco do PDT, com o Ciro e até com o próprio Bolsonaro,
É óbvio que a direita vai continuar no poder em 2022. Vem aí um Dória da vida e ganha. E aí? Acho que chegou o momento de autocrítica. Chegou não, já passou da hora, né? Mas enfim, ainda tem tempo de colocar as barbas de molho, se unir e vir para 2022 forte. O PDT, o PCdoB, o PSB, a Rede, enfim, esses partidos que se cansaram dessa hegemonia petista já se atentou a isso. Quando o PT também vai fazer? Continua aguardando, né? Ansiosamente, mas continua. Então é isso, galera, que eu tinha para falar para vocês essa semana. Semana que vem é o carnaval, né? A política vai dar uma desaquecida, uma desacelerada. Mas enfim, vou ficar vigilante, vou continuar aguardando aí os próximos posicionamentos e caminhos que a nossa política brasileira irá tomar, certo? Daqui 2 semanas eu volto. Se você curtiu esse vídeo, continue seguindo e assistindo na página do Facebook da Time Ciro Gomes, no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, Twitter. E é isso. Até uma próxima. Valeu!